Good morning, my friends. How are you? I hope you can be fine, ok? Bom dia, meus amigos. Como estão? Espero que vocês estejam bem, né? Então, nós estamos aqui agora nessa segunda videoaula para falarmos um pouquinho de vocês, que é de grande importância, né? Sobre os pronomes pessoais. É óbvio que aqui no terceiro colegial, né? No terceiro ensino médio, nós temos uma revisão mais complexa do que as demais com referência a esse assunto. Perceba? Então, veja bem, o que nós queríamos colocar a vocês? Nós vamos aqui explicar, obviamente, né, um pouquinho aí dos pronomes pessoais, que quando aparecem em vestibular são detalhezinhos que nós temos que estar aí, obviamente, atentos, né? E depois nós iremos passar a vocês alguns exercícios aí com relação a essa parte gramatical. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos aqui na língua inglesa, né, os pronomes pessoais, e fazendo uma correlação aí com a língua portuguesa, né? Em português nós temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? Os do reto funcionam como sujeito, os do caso oblíquo funcionam como o quê? Como objeto da frase. E nós temos uma pequena semelhança aí também, né? Uma semelhança com relação à língua inglesa. Na língua inglesa nós temos os subject pronouns, que são os pronomes do caso subjetivo, né? E os object pronouns, que são os pronomes do caso objetivo. Então, subject pronouns são pronomes subjetivos, função sujeito. Object pronouns são pronomes do caso objetivo, função objeto. Ok, pessoal? Então, veja bem, o que eu não posso esquecer aqui desses pronomes pessoais, né? Rapidamente falando aqui na nossa revisão. Os pronomes pessoais do caso subjetivo funcionam como sujeito da frase, portanto, eles vão aparecer o quê? Antes do verbo, ok? E os pronomes pessoais do caso objetivo vão funcionar como objeto, aparecendo após os verbos, após preposições ou no final de frase, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Agora, só um detalhe importante, né? Que nós vamos lembrar que com relação aos pronomes pessoais, nós temos lá os pronomes I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisa ou animal, né? We, nós, you, vocês, e o pronome they, que é eles ou elas, certo? Lembrando que do pronome I até o pronome it, ambos são singulares. Então, portanto, I, primeira pessoa do singular, you, segunda pessoa do singular, he, she, it, é o que nós chamamos comumente de terceiras pessoas do singular, ok? Depois nós temos o we e you e o pronome they, que são o quê? Primeira, segunda e terceiras pessoas do plural, respectivamente, tá? E o maior erro aqui, quando aparecem questões de vestibulares para nós, né, com relação aos pronomes pessoais, é quando se refere ao pronome it, pessoal, né? Esse pronome it, eu disse a você que significa ele ou ela, ele é usado para coisa, animal, né, ou objeto aí em geral, no singular, né? E muita gente confunde isso aí. Quando aparece nome de animais, principalmente no plural, o pessoal lembra da forma, né, da forma como é explicado, né, que it é ele ou ela para coisa ou animal. Só que não devemos esquecer que it é ele ou ela para coisa ou animal, qualquer objeto que esteja no singular, certo? Agora, detalhe importante também. Qual que é o plural desses três pronomes das terceiras pessoas do singular? De he, she, it. O plural desses três pronomes é o pronome they, que é o pronome eles ou elas. Percebam? Então, se eu tiver lá the dog, que é o cão, tá? Eu falo the dog is sleeping. O cachorro ou o cão está dormindo. Tá? Se eu quiser substituir a palavrinha the dog por um pronome pessoal no singular, eu vou substituir pelo pronome it. Agora, se estiver no plural, por exemplo, the dogs are sleeping. Os cachorros ou os cães estão dormindo. Se está no plural, pessoal, o plural do pronome it, qual é? Sempre será o pronome they, tá claro? Então, o plural de he, she, it é o pronome they. Não devemos esquecer disso aí, ok? Bom, já os pronomes pessoais do caso objetivo, né? Se eu quero referir-se a mim, né? Após o verbo, após preposições ou no final da frase, eu devo usar o pronome me. You refere-se a você, né? Him, a ele, her, a ela, it, a ele ou ela para coisa ou animal, us refere-se a nós, you, a vocês ou vós, né? E o pronome them refere-se a eles ou a elas, ok? Agora nós vamos ver detalhadamente agora quais são os usos desses pronomes, tá claro? Para a gente ficar bem claro para nós aí com relação às questões que podem aparecer. Bom,
então nós temos lá subject pronomes, pronomes do caso subjetivo. Primeira coisa, funcionam como sujeito da frase e aparece sempre o quê? Antes do verbo. Exemplo, então, nós temos lá, Sarah plays volleyball. Então, Sarah joga voleibol, ok? Então, Sarah é ela. Se eu quiser substituir aquele nome Sarah por um pronome pessoal, tá? Se apareceu antes do verbo play, né, que apareceu lá, antes do verbo to play, que é o verbo jogar, conjugado da terceira pessoa do singular, que é plays, né? O que acontece? Antes do verbo, função sujeito. Ele tem um pronome pessoal do caso subjetivo. Como Sarah é ela, o pronome que eu vou substituir é o pronome she, ok? Agora, os pronomes pessoais do caso reto, né, também, o subjetivo, né, não podem ser omitidos. É igual nós explicamos para vocês na aula. Né? Não existem frases em inglês, né, diferentemente da língua portuguesa, não existe frase sem sujeito, ok? Portanto, perceba o exemplo. I study English. It is easy. Então, eu estudo inglês. Né? É fácil. Quando eu falo é fácil, em português nós pronunciamos dessa forma, escrevendo também assim, é fácil. Em inglês, não. Em inglês eu tenho que ter um pronome pessoal do caso, né, objetivo aí, ou qualquer outra palavra, sendo o sujeito da frase, ok? Então, quando eu falo é fácil, né, ó, o sujeito da frase lá é o pronome it. Perceba? Ok? Agora, quando tivermos um sujeito composto, né, com um pronome I, ou seja, outro sujeito e o pronome I, né, o que acontece? A ordem correta da colocação deles na frase é a seguinte, olha lá, ó, Paul and I study biology. Paul e eu estudamos biologia, ok? You and I are friends. Você e eu somos amigos. Então, evitar as construções I and Paul, I and you e etc. Ok? Muito bem. O pronome it, pessoal, ele é usado, né, como sujeito dos verbos impessoais, tá? E também para substituir um animal, uma coisa, ou o quê? Criança, que é a palavrinha child, e a palavrinha baby, que é bebê, tá? Então, quando o sexo não estiver definido na frase, né? Nós sabemos que a palavrinha child the baby, né? O que acontece? Quando não estiver especificado o sexo na frase, nós devemos substituí-la pelo pronome it, ok? Portanto, veja os exemplos, ó. It snows hard in New York, ou seja, neva muito, né, em Nova York. Então, eu não posso ter uma frase sem sujeito, por isso colocamos lá o pronome it, né, que o verbo nevar aí é um verbo impessoal. Então, o sujeito da frase sempre será o pronome it, ok? The dog is running, né? The dog is running, it is running. O que acontece? Nós temos the dog is running, o cachorro está correndo, né? Então, substituímos lá a palavrinha the dog pelo pronome it, ok? Também quando aparecer the baby is teeny, né? Ou seja, it weighs 2 kilos. Então, aquele bebê é pequenino, né? Pesa 2 quilos, é o que nós temos lá na frase. Certo, pessoal? Muito bem. Então, apareceu a expressão the baby, the child, foi convencionado pelos autores da língua inglesa, e quando aparecer essas duas palavras, baby e child, o pronome que substitui é o pronome it, ok? Bom, pode ser usado também o pronome it para expressar hora, temperatura, clima, distância, né? Ou uma situação o quê? Comum. Por exemplo, it's midnight, é meia-noite, certo? It's 30 degrees, então o que? Está 30 graus. It's Monday, é segunda-feira. It's dark, né? Está escuro. It's 10 kilometers to the post office. São 10 quilômetros até o correio. Ok, pessoal? Então, o pronome it tendo esses vários usos aí para vocês terem noção. Ok? Também é usado o pronome it, né? Quando referir a uma pessoa, tá? Quando se quer identificá-la. Por exemplo, who is that? Né? Quem é aquele? Eu posso simplesmente falar it's Bill Williams. É Bill Williams. Tá? Ok? On the phone. Ok? Então, eu posso falar quem é? It's Bill Williams. Né? Bill Williams on the phone. No telefone. Percebam? Ok. Outro exemplo. Hello, it's Joan. Olá, alô. Né? É Joan. Então, eu posso falar it's Joan também
quando eu for o que referir-se a uma pessoa. Certo? Bom, os pronomes he e she normalmente são usados para pessoas, mas podem aparecer para designar o quê? Animais de estimação. É óbvio, quando os animais são de estimação, nós sabemos o sexo deles, né? Então, nós podemos substituir por he ou she perfeitamente. Perceba o exemplo, ó. My dog is called King. Meu cachorro é chamado King. King é rei, então é ele. Portanto, eu posso falar que he is black. Ele é negro, né? Ou preto. Tudo bem? Muito bem. Se houver uma comparação na frase, o pronome do caso reto poderá ser usado no final. Exemplo. You are younger than I. Né? Então, ou seja, há uma comparação, younger than é comparativo? Eu posso colocar o I lá no final da frase. Tudo bem? Outro exemplo, I am more popular than he. Então, o pronome pessoal do caso reto pode ser usado no final. Então, eu sou mais popular do que ele é, né? É a tradução da frase aí. Depois, she is taller than me, tá? Mas ela é mais alta do que eu. Seria o uso informal, ok? Próximo uso, pessoal. Também podemos usá-los, pronomes pessoais, né? Do caso subjetivo, né? O que? Depois do verbo to be em linguagem formal, ok? Então, o que é isso aí? Olha só o exemplo, ó. It is I, sou eu, tá? Porém, na linguagem informal, it's me. Então, as duas formas são uma linguagem formal e outra informal, ok? Agora, para finalizar, nós temos aqui, então, os pronomes pessoais do caso objetivo, né? Funcionam como objeto do verbo da frase. Por esse motivo, vem sempre depois deles, ok? Exemplo, Carol loves Brian, tá? Então, Carol ama Brian. Então, love é o verbo, loves aí é o verbo conjugado do presente, apareceu Brian. Brian é ele? Então, tem que usar o pronome pessoal do caso objetivo para ele, né? Him. Então, ó, she loves him. Os pronomes do caso oblíquo, né, ou do caso objetivo, também são usados após preposições. Exemplos. Frank talked to me. Frank conversou, falou comigo, né? Agora, pessoal, lembrar que as preposições não vão aparecer sempre depois do verbo ou sempre no final da frase. Elas podem aparecer no início, como o próximo exemplo aqui, olha. Between you and me, I think he's right. Então, entre você e a mim, né, eu acho que ele está certo. Essa frase é a tradução da frase. Então, between, pessoal, é uma preposição. Depois de preposição, pronome pessoal do caso objetivo, ok? A ordem correta do pronome me, mais alguém ou outro nome, né, após o verbo, sempre será da seguinte forma. Vamos ficar atentos com relação a isso. They study biology with Paul and me. Eles estudam biologia com Paul e comigo. Tudo bem? Evitar a construção. They study biology with me and Paul. É uma forma mais usada aí na língua inglesa, o me no final, ok? Após as preposições but e except, ambas significam exceto, né? Se são preposições, os pronomes têm que ser do caso objetivo, né? Do caso oblíquo, ok? Então, olha só o exemplo, olha só. Everybody can come but him, né? Então, todos podem vir, exceto ele, é o que está escrito aí. Everybody knew what was happening except me. Então, todos sabiam o que estava acontecendo, exceto eu. Ok? Então, but e except são preposições. Após preposições, pronomes pessoais do caso objetivo. Certo? E com as palavras all, que significa todo, e both, que significam ambos, usamos também os pronomes do caso oblíquo. Exemplo, Chris is more intelligent than us both. Então, Chris é mais inteligente do que ambos nós. Né? Está escrito aí. Ou, Jim is happier than them all. Ou seja, Jim é mais feliz do que eles todos, é o que está escrito aí. Tá? Então, com as palavras all e both, ambas também devemos usar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ok? Certo, pessoal? Depois, só uma observaçãozinha embaixo. Ó, it was him that told the police. Né? No sentido informal. Então, foi ele que disse à polícia. Ou it was he who told the police. Então, foi ele que disse à polícia. Então, nós temos aí duas formas que são possíveis na língua inglesa.
um no sentido formal, né? Primeiro no sentido informal e depois no sentido formal. Ok, pessoal? Bom, então ficamos aqui na nossa segunda aula, né, de hoje. As atividades nós vamos passar daqui a pouco para vocês no WhatsApp. Thank you very much indeed. Muito obrigado mesmo, ok? E vamos terminar com a nossa famosa frase, né? Believe in the power of education. Acreditem na força, né, ou no poder da educação, ok? Um abraço a todos e até a próxima.